Todo dia é dia de se orgulhar de ser quem você é. Mas agosto tem motivos extras para as lésbicas fazerem isso. O Dia da Visibilidade Lésbica e o Dia do Orgulho Lésbico. Neste episódio, a gente ouve 3 delas que apresentam algumas visões das dores e das delícias de serem lésbicas neste país profundamente machista e LGBTfóbico. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Era 19 de agosto de 1983. Localizado na região central de São Paulo, o Ferros Bar era um ponto de encontro das mulheres lésbicas. Naquela época, em que não existiam redes sociais, era comum a distribuição e a venda de panfletos e conteúdos produzidos por grupos minorizados. O jornal Xana com Xana, por exemplo, era onde o movimento lésbico se pautava, mas a sua venda tinha sido proibida pelo dono do Ferros Bar por motivos de preconceito. Foi então que, naquela noite, ocorreu o episódio conhecido como Stonewall brasileiro. A Marisa Fernandes, que é mestre em História Social, contou como foi esse episódio ao Jornal da USP. Então, a Roseli Roth foi a mentora e articuladora da retomada daquele espaço. São as lésbicas que sustentam esse bar à noite. Como a gente não pode mais entrar ali e fazer o nosso trabalho e conviver com nossas iguais. Então houve uma concentração muito grande do lado de fora, só que lá dentro já tinha entrado um monte de gente. Num determinado momento este porteiro se descuidou um pouco e um gay pegou o cap dele, que era todo o símbolo de autoridade dele, jogou para dentro e ele foi correndo atrás do cap. Todas entraram dentro do ferro, já subindo em cima de cadeira, de mesa, fazendo discurso. Foi chamada a polícia, mas aí a polícia falou, não, aqui não é caso para a polícia, não tem nada a ver. Tinha cobertura da imprensa e tal. O seu Antônio resolveu voltar atrás e tanto permitiu a frequência das lésbicas organizadas quanto a continuidade da venda do jornal. A associação da revolta no Ferros Bar a Stonewall, nos Estados Unidos, se dá porque ambos os episódios ocorreram em bares, que eram importantes espaços de convivência da comunidade LGBTQIA+, e também pelo pioneirismo do levante contra a opressão. A gente tem que lembrar que era 1983. O episódio é um dos marcos do ativismo LGBTQIA+, no Brasil. É por isso que no dia 19 de agosto se comemora o Dia do Orgulho Lésbico, e no dia 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data faz referência à realização do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi no Rio, em 29 de agosto de 1996. É por isso que agosto é o mês que a comunidade lésbica fica especialmente em evidência. Neste episódio, então, a gente traz as histórias de 3 lésbicas, ouvindo diferentes perspectivas de suas vivências. Infelizmente, não dá para contemplar todas as diversidades possíveis no episódio de 20 minutos. Então a gente está mais preocupado aqui em trazer algumas visões sobre essas vivências, para gerar visibilidade a algumas questões e discutir o orgulho de ser quem são. A gente começa com a Poliana Santos, de Londrina, interior do Paraná. Ela tem 37 anos, é agente educacional, uma das organizadoras da parada LGBTQIA+, da cidade, atuante em uma série de movimentos e pré-candidata a vereadora pelo PT. Poliana, queria que você começasse contando um pouco da sua caminhada até se entender enquanto lésbica. Eu sempre fui uma criança sapatona, vamos dizer assim. Nesse mundo que a gente vive heteronormativo, os meus comportamentos sempre foram próximos aos comportamentos dos meninos, né? Só que ali com 12, 13 anos, quando você começa a ter uma visão assim mais de namoradinhos, né? O seu corpo começa a mudar e você começa a ter interesses mais de adolescentes, que daí foi mais perceptível para mim, que enquanto as meninas da minha idade estavam olhando para os meninos mais velhos da escola, eu não tinha interesse nenhum. Na verdade, eu estava olhando para as meninas ao meu redor.
E claro, morrendo de medo também, porque a gente não pode esquecer dessas questões geracionais, né? Muito tempo eu já trabalho numa escola onde a gente vê uma nova geração com comportamento totalmente libertário, totalmente mais tranquilo em relação a essas questões. Mas na minha época não, né? Na minha época era tabu, na minha época era pecado, na minha época era errado. Quando eu me apaixonei pela primeira menina, eu tinha 13 anos. E aí passei a adolescência toda sofrendo muito sozinha, de saber que eu não gostava de meninos, que eu gostava de meninas, que eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhuma mulher lésbica por perto, eu não tinha espaço dentro do ambiente escolar para falar sobre isso com alguém, né? Algo pedagógico, alguém que chegasse para mim e falasse, tudo bem, é tranquilo, isso acontece. Então isso me causou dor, não vou mentir, isso foi doloroso. Tive a oportunidade de acompanhar a movimentação política em Londrina nos anos que eu cursei jornalismo aí, e a cidade teve uma série de embates, chegou até a aprovar uma lei municipal que proibia a suposta ideologia de gênero em sala de aula. Você, como educadora, como que é estar do outro lado do balcão agora, promovendo esse espaço de acolhimento na escola? Assim, entre os LGBTs é muito comum já a gente tratar essa questão que ainda nos âmbitos pedagógicos se fala de evasão escolar por parte de determinadas populações, mas que na questão LGBT principalmente a gente fala de expulsão. Porque num ambiente que você não é acolhido, que você não é respeitado, um ambiente que você ser quem você não é seu direito, você quer fugir dele, né? Então, assim, a gente sempre trata disso, de respeito, de amor, né, de direitos, de deveres, de cidadania. Quando a gente é criminalizado, quando a gente é colocado num patamar até mesmo de pedofilia, que a gente ouviu muito por aí, funcionários, funcionárias, docentes que queriam fazer um papel educativo sendo criminalizados nesse sentido, né? Mas vencemos. O STF está aí para colocar que ideologia de gênero não existe. Então, assim, entre pedras no caminho, a gente tem tentado sobreviver e garantir o espaço de fala, de educação e assim por diante. Poliana, você é pré-candidata a vereadora. Qual é a importância de levar vozes como a sua a espaços de poder institucional? Nós estamos com um grupo de pessoas LGBTs se colocando, indo para a disputa, principalmente porque diante das opressões, de como se forma a nossa sociedade, que vem de um histórico escravocrata, opressor às mulheres, aos LGBTI+. Quando você se coloca num espaço público de disputa como a política, você está reforçando também esse orgulho e reforçando também a necessidade da visibilidade e, por que não dizer, da representatividade, né? De dizer que nós também estamos lá, que nós temos pautas, que nós também olhamos a cidade pelo viés das nossas particularidades, mas também da coletividade, né? A cidade ela tem que ser de todas, de todos, de todas, né? O que te move a estar na luta, Poliana? Olha, basicamente a busca pela justiça social. A gente vive num país de mazelas muito latentes. A construção da nossa sociedade brasileira, ela é em cima de uma construção muito violenta, machista, misógina, racista, patriarcal e todos esses sistemas de opressão que tira a dignidade humana de quem não pertence a esse sistema heteronormativo, classista, ainda mais eu, como uma mulher negra, uma mulher que nasci na periferia, uma mulher lésbica, não só sofri na pele, mas como vi muitas pessoas ao meu lado e ainda vejo sofrendo as consequências dessa sociedade opressora. Quando você se vê numa sociedade doente, você quer nadar contra a onda, né? Você quer fazer alguma coisa para que as pessoas compreendam que é necessário uma equidade de direitos, é necessário uma visibilidade e assim por diante. Poliana Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no Bendita Geni. Beijo, abraço. Nossa segunda conversa de hoje é com a Larissa Alves.
Ela é publicitária, tem 23 anos, mora em São Paulo e produz a página Lesbi Crente, que traz a perspectiva de uma lésbica, feminista e cristã. Larissa, você faz questão de reivindicar esse lugar de lésbica, feminista e cristã. Por quê? Eu falo que todo mundo estoura os miolos quando descobre que eu sou lésbica, feminista e cristã. Por exemplo, se eu vou em algum lugar e eu falo que eu sou só cristã, tá tudo bem, as pessoas não sabem que eu sou noiva da Ingrid. E quando eu falo que eu sou lésbica, as pessoas não pensam que eu sou cristã. As coisas, elas meio que não se juntam. E quando eu falo os três, as pessoas ficam, meu Deus, amada, como? E essa sou eu, assim, eu sempre fui cristã. Minha mãe ia pra igreja às vezes e eu ia com ela. Eu me descobri aos 14. E quando eu me descobri, eu fiz, ok, eu sou lésbica. E Deus, ele não me criou errada. Ele não me criou com pecado, eu não tô fazendo nada de errado. Ele me criou maravilhosa, lésbica, maravilhosa pra ser assim. Então, eu nunca tive esse lance de condenação na minha cabeça. Apesar do mundo inteiro falar pra mim que eu estava errada, que eu estava em pecado, ou qualquer coisa do tipo, eu não aceitava aquilo pra minha vida. Só que eu só fui ter o conhecimento da teologia inclusiva aos 18 anos. E foi mais ou menos o mesmo tempo, o mesmo momento onde eu conheci o feminismo. Então, por isso que eu sempre levanto as três bandeiras, porque sou eu sou isso. Eu sou lésbica, porque é algo que não tem como mudar, essa sou eu. O feminismo é a minha luta diária contra o patriarcado, contra o machismo, contra a lesbofobia. E ser cristã é o que eu amo ser, assim, foi o que eu nasci para ser também, assim. Jesus, ele tá na minha vida desde sempre. Você produz conteúdo para as redes sociais, YouTube. Por que você sentiu essa necessidade de ocupar esse espaço? A necessidade principal foi falar para as mulheres como eu, que são lésbicas, que tá tudo bem, que não é pecado, que não tem nada de errado, que você não tem um demônio no seu corpo, que você não tem nada de errado em você. Deus, ele te criou para você ser do jeitinho que você é. Grande parte da população brasileira é cristã e a maioria das meninas que eu converso, elas acabaram se descobrindo dentro da igreja. Então, quando você, dentro da igreja, é condenado, você se afasta de Jesus, você se afasta de Deus e acaba acreditando de fato que você está vivendo uma vida de pecado. E isso causa muita dor e muitos questionamentos para as mulheres, né? Qual é a importância de se sentir acolhida nesse espaço de fé que geralmente é tão preconceituoso? É incrível, assim, todo mundo sempre comenta comigo e quando entra na contemporânea e vê que tem pessoas completamente diversas e completamente diferentes, é uma sensação incrível, assim, saber que você é aceito e que você é amado por Deus e que existem pessoas ali, existem pastores, existem pastoras que são como você e que vão te entender, que vão entender a sua luta, que vão entender a sua família que não te aceita, eles vão estar ali para te dar apoio, eles vão estar ali para te dar palavras de força, eles vão estar ali para te ajudar real, assim, ter um espaço nosso, assim, onde a gente sabe que eu não vou ser condenada por eu estar com a minha mulher, eu não vou, enfim, ter olhadas feias porque eu estou entrando na igreja. Minha mulher, que é caminhoneira, por exemplo, ela pode ser do jeito que ela é porque não há nenhum tipo de condenação, então, assim, é completamente libertador. O que é Jesus para você, Larissa? Olha, para mim, Jesus é tudo. A gente usa muito essa expressão, mas ele realmente é tudo para mim. O Jesus que é pregado na teologia inclusiva é o nu e cru que está na Bíblia, só que muitas vezes as pessoas não querem ver. Ele foi um cara revolucionário, que andou com pecadores, que andou com pessoas que estavam na escória da sociedade. Ele foi um cara que, enquanto a sociedade estava querendo falar assim, olha, o certo é esse aqui, Jesus falava, não, gente, nada a ver, entendeu? Façam isso aqui, é melhor. A gente faz um estudo histórico, social e político da época. Então, a gente vai levar em consideração todos esses contextos na hora de ler um versículo ou de estudar algumas coisas da Bíblia. Nos versículos em que usam para condenar a homossexualidade, na verdade, eles não estão condenando a homossexualidade, eles estão condenando pedofilia, estão condenando xenofobia, estão condenando uma série de outras coisas e não a homossexualidade. Por que as lésbicas devem se orgulhar de serem quem são? O orgulho lésbico, ele vem muito por conta da lesbofobia que a gente sofre. Porque, diferente da homofobia, que é só um lance das relações sexuais, um preconceito que você sofre pelo fato de você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, a lesbofobia, ela tem um recorte do machismo. Então, nós, mulheres lésbicas, a gente tem que lutar contra o machismo e contra a homofobia, contra o fato de a gente amar uma mulher. Como eu falei, o fato de eu ser feminista me faz lutar todos os dias contra o patriarcado, me faz lutar todos os dias contra o machismo, me faz lutar todos os dias contra a lesbofobia.
e coisas como pessoas que querem tirar o nosso, entre aspas, direito de ser lésbica, perguntando, acho que você não achou o homem certo? Ou será que não é coisa da sua cabeça? Ou você já tentou ficar com esse rapaz? Será que não tem algo errado com você? A nossa sexualidade ela é sempre questionada e invisibilizada, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter um mês só nosso, porque até mesmo dentro da comunidade LGBT, muitas vezes as mulheres lésbicas são esquecidas, né? Este podcast se intitula Um Exercício de Amor, porque a gente gosta de contar historinhas bonitinhas também. Vou pedir licença para Larissa para conversar agora com a noiva dela, a Ingrid Conceição. A Ingrid tem 24 anos, é estudante de fisioterapia e também produz a página Lesbi Crente. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Ingrid? Você tá bem? Tudo. Ingrid, você se intitula lésbica caminhoneira. Por quais tipos de situação você já passou por estar mais distante desse padrão de feminilidade? Eu já tive várias portas fechadas de emprego, porque as pessoas me olham e eu não sou aquilo que elas esperam. Elas veem Ingrid, um currículo excelente, eu sou bolsista na PUC São Paulo, porém, quando eu chego, as pessoas olham para mim e já fecham a porta. A PUC São Paulo, ela se localiza no bairro de Perdizes, é um dos bairros mais caros de São Paulo. E as pessoas dificilmente me olham de uma forma boa pelos lugares em que eu cruzo. Eu já sofri lesbofobia na própria universidade, eu já fui chamada de homem numa piada machista, sexista, em que eu tive que ir na ouvidoria denunciar os funcionários, porque foi por parte dos funcionários. Eu trabalhava em uma empresa onde as pessoas já olhavam para mim com um olhar de desprezo. Antes era muito difícil para mim, porque as roupas não são feitas para as mulheres caminhoneiras, então não tem um estilo, por mais que elas falam, esse estilo é neutro de roupa, quando eu visto, tem um caimento muito masculinizado na roupa em mim. Então é muito difícil achar uma roupa social em que eu me sinta bem, confortável. Porque ou ela me marca demais por ser uma roupa feminilizada, ou ela fica larga demais por ser uma roupa masculinizada. Tem muita gente que não entende como que o fato de não poder expressar o gênero da forma como você se sente confortável é um processo violento, né? Queria que você falasse como que você se entendeu enquanto caminhoneira. Nós, mulheres caminhoneiras, precisamos sair do armário 2 vezes. Uma como mulher lésbica e outra como mulher caminhoneira. Quando eu estava me descobrindo como uma mulher caminhoneira, eu comecei a me sentir muito mal comigo mesma. Eu não gostava do meu corpo, eu não gostava da minha imagem, eu não gostava de nada em mim. Eu não gostava de usar vestido, não gostava de usar sapatilha. E eu lembro que teve uma vez em que eu fiquei na frente do espelho, eu tinha acabado de sair do banho, e eu me olhei e eu comecei a chorar muito porque eu não gostava do meu seio, eu não gostava da imagem que estava no espelho. E a partir daquele dia foi quando eu comecei a me desconstruir e a procurar quem eu era. É sobre quem eu sou como mulher. Eu olho no espelho, eu me sinto bem com o cabelo cortado baixo, eu me sinto bem com uma roupa mais larga, e eu me sinto bonita e sexy e atraente dessa forma. E eu tinha muito medo com que a mulher que eu me relacionasse não me achasse atraente, porque eu não era uma mulher feminilizada. Eu não gosto da sensação, até mesmo de uma calcinha. Eu não gosto, porque a calcinha ela é feita para mulheres femininas, e não é confortável. Pode até ter hoje em dia, mas eu prefiro a sensação de uma cueca ser uma canção mesmo, porque ela é solta, ela não aperta o meu corpo. E a Larissa falou, não tem problema você ser como você é. E ela me deu a primeira cueca, e eu lembro que foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu ainda morava na minha mãe. E eu tinha medo da minha mãe ver e brigar comigo. Então a cueca era algo que eu podia esconder. A partir daquele dia eu consegui entender que a Larissa gostava de mim por eu ser quem eu era. E ela me ajudou nesse processo de eu me encontrar com a mulher caminhoneira. Deixei para falar sobre a melhor parte com você, Ingrid. Queria que você contasse como é que você e a Larissa se conheceram, como é que vocês chegaram até o noivado hoje. Eu conheci a Larissa no pior dia de toda a minha vida. Então imagina, aquele dia assim, eu fui mandada embora do serviço. Um dia antes minha mãe tenta me expulsar de casa por ser lésbica. E era uma quarta-feira, dia 11 de março de 2015. E eu falei, ótimo, né? Fui mandada embora, tô sem casa praticamente, o que eu vou fazer da minha vida? E eu falei, hoje tem culto, eu vou pra igreja. Chegando lá eu tava podre de tanto chorar. E aí um diácono me chamou para conversar, para meio que cuidar de mim. E quando a gente voltou, o Espírito Santo tocou no coração dele e falou, olha, coloca ela junto para conversar. E aí a gente sentou junto
E aí, a partir daquele dia em diante, na semana seguinte, ela me pediu namoro, eu aceitei, e aí eu fiz alguns bicos e tudo mais, eu consegui o dinheiro e mandei fazer a aliança de noivado. E foi daquilo em diante, né? Depois do fim, a gente tá 5 anos juntos. E quais são os planos pro futuro? Você já tem esquema montado pro casório? Como é que é? Tem sim, já data marcada. A gente tem um relacionamento muito grande com Deus. E Ele colocou uma data no nosso coração, sim. Vai ser daqui 4 anos, porque se eu não me formo como fisioterapeuta, glória a Deus por isso. Eu quero fazer a minha pós, a Lari quer fazer a pós dela. E nós queremos oferecer uma vida para nós como casada, sabe? Uma vida muito boa e próspera. Então a gente quer dar esses 4 anos para a gente poder se organizar. Então sim, daqui 4 anos a gente pretende sim já estar com a aliança no dedo dizendo sim. Me chame pro casório, hein? Larissa Alves, Ingrid Conceição, uma história deliciosa. Obrigado mesmo pela participação de vocês aqui no Bendita Geni. Um beijo. Tchau. E com essas 3 histórias, a gente espera que nunca falte motivos para se orgulhar e que a gente tenha dado visibilidade a algumas questões dessa letra ainda tão invisibilizada na comunidade. Siga lá a página @lesbicrente, lesbe com B mudo. Fica a dica também para você assistir a um curta documentário que eu produzi em 2018 que discute a LGBTfobia na escola. A Poliana, à época, participou desse doc e aparece discutindo o papel de docentes LGBTQIA+, em sala de aula. Tá lá no youtube.com/benditageni jornalismo LGBT, tudo junto. youtube.com/benditageni jornalismo LGBT. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudios do Jornal da USP. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!